Atualmente nós sabemos o que é a fissão nuclear, inclusive as suas aplicações, como é o caso da bomba atômica e da energia nuclear. Mas afinal de contas, como é que isso surgiu e quem é a pessoa responsável por essa descoberta? Se você está a fim de conhecer um pouco mais sobre essa história, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e aqui no Quiativo eu te ajudo a entender um pouco mais sobre a ciência do seu dia a dia e ainda te dou aquela forcinha com a prova de química. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre o contexto histórico da descoberta da fissão nuclear. Então se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre essa história, então se joga e cola comigo. Para conhecer a história de hoje, vamos voltar alguns anos atrás, no início do século XX, onde nós tivemos várias descobertas científicas, como é o caso da descoberta da radioatividade por Henry Becquerel, a descoberta de que um núcleo de um átomo era rodeado por elétrons por Ernest Rutherford e ainda que o núcleo de um átomo era formado por prótons e nêutrons. Considerando que o peso atômico do átomo depende do número de prótons e nêutrons, então quanto maior o número de prótons, maior será o seu peso atômico. Com o passar do tempo e os avanços nos estudos, os cientistas foram descobrindo novos elementos químicos e aos poucos preenchendo a famosa tabela periódica, até que em um dado momento eles encontraram um limite: o urânio. Eles não encontraram na natureza nenhum elemento mais pesado que o urânio. Com esse bloqueio e sabendo que Dmitri Mendeleev já tinha previsto os elementos mais pesados que o urânio, como nós já falamos nesse vídeo aqui, os cientistas decidiram tentar criar elementos químicos em laboratório. E dentre eles estava Lise Meitner, em 1938, juntamente com seu parceiro de trabalho Otto Hahn. Lise era uma física teórica e já Otto Hahn um químico experimental, ou seja, é meio que juntar a fome com a vontade de comer, né? Juntos, Lise e Otto elaboraram um experimento onde bombardearam átomos de urânio com nêutrons. Como o peso de um elemento depende do número de nêutrons, então ao fazer com que os nêutrons colidissem com o núcleo dos átomos de urânio, eles esperavam por dois resultados. O primeiro deles é que o nêutron que foi lançado ao urânio se juntasse com o núcleo, produzindo um elemento mais pesado. Ou a segunda opção, em que o átomo entraria em um leve desequilíbrio, formando um novo elemento um pouco mais leve do que o urânio. Após a execução do experimento, Hahn não encontrou nenhum dos dois resultados esperados. Na verdade, eles encontraram dois elementos bem mais leves do que imaginavam. Esses elementos já eram conhecidos e cada um pesava cerca da metade da massa do urânio. Ao somar essas massas, Lise e Otto perceberam que o valor obtido era menor do que a massa total do urânio original, ou seja, aparentemente, uma pequena parte da massa havia desaparecido. Imagine que você pegou uma barra de chocolate, colocou dentro do micro-ondas para derreter e fechou a porta. Depois de um certo tempo, você abre o micro-ondas, pega a vasilha e percebe que metade do chocolate sumiu. Gente, eu não sei você, mas eu ia fazer uma inspeção na cozinha para tentar entender o que aconteceu. O que é isso? Como é que desaparece assim? Ainda mais chocolate, né? E com Lise não foi diferente. Tentando desvendar esse mistério, ela se perguntava: será que o núcleo é líquido e não sólido? Se isso for verdade, então o nêutron poderia atingir o núcleo, alongá-lo e depois dividi-lo em dois. Mas e aquela massa que desapareceu? Bom, segundo a equação de Einstein, a massa de um objeto pode ser convertida em energia e assim vice-versa. Então Lise começou a fazer os seus cálculos e percebeu que nesse caso se tratava de muita energia. E vejam só o que aconteceu. A partir disso, ela provou experimentalmente que a fissão nuclear é capaz de dividir os átomos e ainda se tratar de uma mega fonte de energia. E cá entre nós, essa energia descoberta por Lise Meitner é uma das mais poderosas de todos os tempos. De lá para cá, a energia nuclear tornou-se uma realidade para o nosso dia a dia, seja ela para o bem ou para o mal. E pasmem, Otto Hahn recebeu o Prêmio Nobel em 1944 por essa descoberta, enquanto Lise Meitner entrou para a lista das mulheres que mereciam o Prêmio Nobel e não recebeu. E fica aqui um questionamento: por que será que Lise Meitner foi esquecida do Prêmio Nobel? Por que o seu reconhecimento não foi realizado? Lembrando que nós já tivemos um caso parecido com Marie Curie, hein? Me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto.
É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa história. É extremamente rico e importante entender como vários cientistas conviveram na mesma época e contribuíram tanto para o desenvolvimento da humanidade. E não esquece de curtir o vídeo e compartilhar, hein? Tô de olho em vocês. Eu vejo você na próxima. Muito obrigada, um beijo e